A gente segue com outro assunto. Um grupo de senadores promete articular pela manutenção dos vetos de Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade na tentativa de vencer a resistência de deputados a esses termos barrados, segundo informa o jornal O Globo. E para falar mais sobre isso, estamos em contato agora com o senador Major Olímpio, do PSL aqui de São Paulo. Como vai, senador? Boa noite, obrigado pela participação. Prazer ouvi-lo aqui. Boa noite, Vitor. Boa noite, Felipe Moura, Zé Maria Trindade. Para mim é uma satisfação. Senador, queria que o senhor falasse então sobre os vetos feitos pelo presidente, por que na avaliação do senhor foram positivos e como vai ser agora essa articulação para tentar manter a decisão do presidente. Bom, eu e mais 32 senadores, portanto 33, fizemos um manifesto ao presidente Jair Bolsonaro para que ele vetasse integralmente esse projeto. Porque uma grande porcaria, foi feito com o fígado e não com o cérebro, para realmente intimidar juiz, promotor, auditor, policial. Naquele momento, em 2017, com aquele Senado que foi reprovado pela população, 85% dos que disputaram o Senado não foram reeleitos. Então, e agora foi desengavetado e numa tratorada do presidente da Câmara não se permitiu nem que tivesse verificação nominal de votação e não foi permitido aos deputados expressarem a sua opinião. O presidente vetou 36 pontos em 19 artigos. Nós vamos lutar pela manutenção desses vetos, mas eu continuo dizendo que continua sendo uma porcaria o Estatuto da Criminalidade, porque ainda tem artigos, por isso que eu digo que nós temos que ter uma lei mais moderna, né? A lei de abuso de autoridade é de 68, a lei 4898, precisa ter uma lei mais atualizada, sim, mas não da forma que foi concebida, porque ela ainda está agora. Infelizmente, o presidente teve que tomar, logicamente, assessorado tecnicamente pelo Moro, pelos seus ministros, né? Acabou tomando decisões também de natureza política, para dar uma equilibrada, para não ter um embate com o Congresso, principalmente com a Câmara. Mas ficou, por exemplo, no artigo 1º da lei, ficou dizendo o que é o crime de abuso de autoridade quando ele é praticado com a finalidade de prejudicar alguém, para obter benefício a si mesmo ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. O que é mero capricho? Depende, é muito subjetivo, depende da avaliação de cada um, de quem vai interpretar isso. Então, pode caracterizar, se alguém interpretar que um agente público, um juiz, um promotor, um policial, um auditor, ele praticou um ato por mero capricho, ele pode ser condenado, pode perder o exercício da função, pode ir literalmente para a cadeia. Então, tecnicamente, horrível, um subjetivismo que não tem igual. Se você pegar lá no artigo 40 da lei, ainda ficou que os mandatos de prisão temporária têm que conter o dia em que o sujeito será libertado. Na prática, como o juiz assina e não necessariamente a prisão vai ser feita no dia, a prisão temporária de 5 dias, praticamente, isso foi para quebrar o galho de bandido, de vagabundo, que o juiz quer decretar a prisão temporária, porque na prática você acaba com a prisão temporária. Se não prender no mesmo dia, se levar 5 dias para prender, já acabou, já não pode mais. Você pega no artigo 24, ele está lá dizendo, constranger, violência ou grave ameaça, funcionário de estabelecimento hospitalar, que admitir tratamento para pessoa cujo óbito, cuja morte, já tenha ocorrido para alterar local de crime. Como é que um policial ele vai adivinhar se o indivíduo está em óbito ou não? Não sei se foi um acidente gravíssimo, tá os pedaços da pessoa no chão. Então, aquele negócio, não, a polícia socorre para alterar local de crime. Mas, em tese, vai obrigar você a ter um médico em cada viatura. Então, por isso que eu estou dizendo que continua sendo agora uma lei porcaria. Você pega lá no artigo 37.
Ele está dizendo lá que demorar no exame de processo que tenha requerido vistas no órgão colegiado. Pô, nós tentamos votar semana passada uma alteração na Constituição, justamente para estabelecer prazos para os tribunais superiores. Agora, você dizer demorar, quanto é demorar um processo na mão do magistrado, numa segunda instância, no STJ, no Supremo Tribunal Federal, que requereu vista? Quanto é o demorar? É um mês, é um dia, é um ano? Você não tem lapso temporal estabelecido na lei. Então, isso aqui é para inglês ver. No artigo 10, ele pune o juiz que discutir, decretar prisão coercitiva de testemunho investigado se for manifestamente descabido. O que é um manifestamente descabido? É de um subjetivismo total. Isso é só para intimidar juiz. Então, por isso que nós temos esses 33 senadores que assinaram um manifesto para o presidente dizendo: esse projeto é uma porcaria, presidente, veta tudo. Ele teve a assessoria também técnica e também política nisso, vetou 36 pontos em 19 artigos. Por mim, nós vamos lutar, nós 33, porque é o seguinte, não dá nem para deixar chegar na Câmara. Numa sessão do Congresso para análise de veto, esse projeto, como terminou a votação dele na Câmara, ele vai começar pelo Senado. Então, nós já temos, se os 33 senadores disserem nós vamos manter esses 19 vetos, e os outros vão ter que ter 41 senadores para colocar digital dizendo: não, vamos derrubar os vetos, eu duvido que esse novo Senado, essa nova composição do Senado, nós vamos ter 41 para botar ali, para dizer, porque está dizendo expressamente, o povo está pedindo segurança e justiça. A resposta do Congresso foi o que agora foi sancionado na lei: cadeia para juiz, promotor, policial, auditor. Certo, senador. Senador Major Olímpio, boa noite. Aqui é Felipe Moura Brasil. Eu acabei de chegar, eu estava apresentando um painel no evento Jovem Pan Mitos e Fatos, que está lá lotado num hotel grande aqui em São Paulo. Boa noite a todos os ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is. E eu chamo José Maria Trindade de Brasília para fazer uma pergunta para o senhor. Senador, diga, Zé Maria. Pois é, senador. Olha, esse projeto foi gestado ali no Senado Federal numa vingança contra a Lava Jato, né, pelo ex-presidente da Casa, Renan Calheiros, e o ex-senador Roberto Requião. Não há aqui, senador, que não tem uma história de abuso de autoridade. Quando a autoridade abusa de alguém, ele vem numa força muito grande que ele fala em nome do Estado que detém o monopólio da violência. Só que essas pessoas sequestraram essa ideia boa, como o senhor disse, que é uma ideia boa, que tem que ser tratada através de um projeto decente, para espalhar o terror, ou seja, impedir. Queriam, se pudessem, aprovar uma lei assim: é proibido prender deputado e ex-deputado, é proibido prender senador e ex-senadores. Esta é a ideia. E veja bem, produzir uma lei que é realmente restritiva ao trabalho policial, e muita gente fala de juiz e procurador e tal, mas eu acho que se a lei fosse sancionada, o grande prejudicado seria exatamente o policial, aquela autoridade que está ali na ponta. É autoridade, sim, está falando em nome do Estado. Existem os maus? Existem, tudo bem. Mas, senador, hoje eu vejo a situação invertida. É a Câmara que defende esta lei e o Senado vai barrar a possibilidade de derrubada de vetos. Esta é a indicação, né? Não. Eu estou te dizendo que com 33 senadores, se fincarmos o pé mesmo, nós vamos manter esses 19 artigos que já foram vetados, e depois a minha proposta é de construirmos um projeto alterando todos os conteúdos dessa lei que foi sancionada, dos que sobraram ainda, porque eu dei 4 exemplos, Zé Maria, de absurdos crassos, de subjetivismo, que não tem... Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que hoje a Câmara defende a lei sem os vetos, e é o Senado que pôs o pé no freio. Mas então, porque o Senado inverteu. Você vê lá que todos aqueles, salvo raríssimas exceções, que ainda passaram no filtro da sociedade, que fizeram esse projeto lá, então o Renan de volta conseguiu se reeleger, era um dos autores dele.
Mas você vê que hoje nós temos um outro Senado, tem um outro posicionamento nisso. E se depender da gente, a gente vai botar o pé no freio disso mesmo. Não dá para compactuar com pilantragem. O seu guarda, você tem toda a razão na sua experiência, o seu guarda, o policial na ponta da linha, é quem literalmente vai se arrebentar mais com esse projeto. Ele é intimidativo, ele é um recado para juiz, promotor, para policial, fala, na dúvida não faça nada. Companheiro, vai pela omissão, que é muito melhor. Então, isso vai ser um facilitador, isso é para intimidar todos aqueles que querem a aplicação da lei. Zé Maria, ninguém de nós, eu sou um policial há 41 anos, quem prende o mau policial é o bom policial. Não é ninguém, não, é o bom policial que não quer o mau policial do lado dele, porque senão na hora do tiroteio vai tomar tiro nas costas do mau policial. Então aquele que abusa da autoridade ninguém quer. Agora você acompanha mais do que ninguém aí, a motivação que foi a concepção desse projeto pelo Senado. E aí a forma que ele foi votado também, alguns dias atrás, aquele negócio, na habilidade política do Maia, presidente da Câmara, tem uma verdadeira tratorada na situação aí, e não permitiu nem que se tivesse uma verificação nominal de votação, e acabou no que acabou. Agora, o que depender de mim, o que depender, nós temos um grupo já bastante significativo no Senado. Esse caso do abuso de autoridade, que você acompanha. Foram 33 senadores, que alguns estavam viajando, mas eu quero ver agora 41 senhores senadores derrubarem esse veto lá, botar digital para a população, dizendo: olha, eu também sou contra a Lava Jato, eu também sou contra juiz, sou contra promotor, sou contra policial, sou contra auditor. Eu quero ver. E mesmo na Câmara eu tenho dúvida, mesmo com a força dos grandes líderes, eu ainda tenho muita dúvida, se for com a votação nominal, se com a renovação de 54% de deputados, como teve na última eleição, se esses deputados não vão ficar junto com a população e junto com aqueles que são corretos, estão defendendo a lei e a sociedade. Então, eu acho que isso vai ganhar opinião pública, esse debate. Não tem jeito. Estão tentando dizer, os que votaram, não é nada contra a Lava Jato. É claro que é contra a Lava Jato, é claro que é contra, naquele momento que foi concebido o projeto, o que personificava a figura do Sérgio Moro como juiz naquele momento. É claro que foi feito para dar uma encorajada. Senador. Pois não. Senador, mudando um pouco de assunto aí, a indicação do Augusto Aras agradou muito aí o pessoal de esquerda do Congresso. Isso está me preocupando, viu? Olha, isso aí está dando uma prerrogativa do presidente de fazer a indicação. É uma prerrogativa dele, eu te confesso, não teria motivo para dizer diferente. Algumas pessoas que eram até postulantes à indicação, eu tive contato. Esse Augusto Aras, eu nunca tive contato com ele. Eu vi manifestações ruidosas até de apoiadores do presidente, dando conta de manifestações dele em relação a viés político. O meu entendimento, primeiro, é a prerrogativa do presidente fazer a indicação. Eu acho que a avaliação nossa ali é mais uma forma de dizer que o Senado, como Casa dos Estados, Casa Revisora, está tendo um entendimento. Quanto mais neutro for o sujeito, mais isento for o chefe do Ministério Público da União, que congrega o Ministério Público Militar e o Ministério Público Federal, quanto mais isento for essa figura, melhor para a sociedade. Não é para ser alguém que é amiguinho, ou eventualmente pode ser um engavetador geral da República. O senhor já está defendendo a indicação?
Não estou defendendo, né? Até porque precisa ser formalizada a indicação. Eu estou dizendo, na hora que ela chegar, se ela for uma indicação do presidente, eu não vou me opor. Eu não conheço a figura, eu vou dar o crédito na indicação do presidente. Eu sou um apoiador incondicional do governo e do presidente. Agora, não vou fazer avaliação sobre viés ideológico, não. Eu acho que não é pertinente esse tipo de avaliação. Agora, logicamente, teve um barulho por manifestações passadas desse procurador da República que cria antagonismos com o perfil dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Mas se o presidente Bolsonaro está dizendo que a indicação dele é por esse perfil, que o indivíduo que não vai ser componente do governo dele. O Ministério Público não é componente do governo. Então, aí é conta e risco dele. Eu não farei oposição a isso. Eu vou votar favoravelmente se chegar ao voto em relação a isso. Então, não vou emitir juízo de valor, até porque eu não conheço o indivíduo, não tinha me alertado para o perfil dele após as notícias de que o presidente o indicou, que eu vi as manifestações de imprensa, manifestações de apoiadores do presidente. Mas o presidente tem a ABIN, o presidente tem os seus ministros, assessores, e se o assessorar no sentido que vai ser uma indicação que é proveitosa para o país, alguém para conduzir o fiscal da lei, o custos legis, aquele que fiscaliza pela sociedade, muito bem, o presidente indicou, a nossa condição ali é ver, tem os requisitos da legislação, tem o notável saber jurídico, tem a reputação ilibada. Então, aí eu acho que o Congresso, o Senado, não vai fazer um braço de ferro aí com o Executivo. Agora, senador... Nessa situação. Outra não. Senador, o ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência da República, deu uma entrevista à revista Cruzoé e ele falou do acordo, supostamente, existente entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Vários setores da imprensa já vêm falando numa espécie de acordão há muito tempo e ele acabou refletindo sobre o acordo. Então são palavras do Jorge Oliveira. Em determinado momento da entrevista ele fala que é um acordo pelo qual a gente tem que superar questões importantes, mas menores, em prol de temas maiores para o país. É esse que é o acordo. Aí mais adiante, ele fala que em momento algum está se querendo transigir a lei, o acordo não passa por nenhuma questão que seja contra a lei, mas ele fala, acho que o que a gente percebe é que há um propósito de desenvolvimento, de salvar o país da crise econômica. É isso que está se propondo. Então, acho que esse propósito, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem, o presidente do Supremo, Toffoli, tem, o presidente Bolsonaro tem, a doutora Raquel Dodge tem. Raquel Dodge, que outro dia pediu ali o arquivamento de trechos que citavam justamente o irmão do ministro Dias Toffoli e também do Rodrigo Maia, trechos da delação do Léo Pinheiro. Eu pergunto o seguinte, senador, aliás, antes de perguntar, só um acréscimo, o Augusto Aras, indicado à Procuradoria-Geral da República, se saiu agora há pouco com um posicionamento muito parecido com esse do ministro Jorge de Oliveira. Ele disse à Veja o seguinte, abro aspas, o Brasil está passando por transformações e o Ministério Público precisa contribuir para o combate à corrupção e o destravamento da economia. O que me preocupa ao ver essas declarações, tanto do ministro Jorge Oliveira quanto do Augusto Aras, indicado à PGR, é esse discurso muito próximo do discurso que os petistas davam, de que a Lava Jato trava a economia, de que é preciso contribuir para o destravamento. O Ministério Público ele tem que contribuir para que os bandidos sejam acusados, sejam denunciados e para que o Poder Judiciário possa decidir a respeito deles.
Eu acho que essa questão aí de economia, vamos colocar problemas maiores acima de outras questões menores. Aliás, o ministro Jorge Oliveira, ele não respondeu quais eram as questões menores. Eu até coloquei lá no Twitter que punição de corrupto não pode ser um tema menor. Então eu vejo com muita preocupação esse discursinho aí entre essas autoridades de que é preciso salvar o país da crise econômica e que por trás disso esteja havendo uma tentativa de fazer vista grossa aos crimes que possam ter sido cometidos ou a irregularidades nos quais essas autoridades estavam envolvidas. O senhor garante o compromisso de cobrar do presidente da República, de cobrar do Procurador-Geral da República, que não sejam, que não absorvam esse discurso petista e coloquem na prática isso? Quer dizer, de você proteger algumas autoridades em nome da recuperação econômica do Brasil. É só para eu concluir, porque eu acho que o que prejudica a economia no Brasil muito mais é a impunidade e a própria corrupção, senador. Bom, eu não vi essa manifestação do ministro Jorge Oliveira. Ele é muito meu amigo, é uma capacidade, não sei, dizem que a língua é o chicote da bunda. Às vezes, na forma que se posiciona a coisa, quando falou num acordo, eu não consigo imaginar esse tipo de acordo. Né? E, por exemplo, a minha resposta para isso é eu ser um dos signatários e um dos que mais está mobilizando para uma CPI. Foi até chamada de lava-togas, já pela terceira vez, e agora com a condição objetiva de avaliar conduta do ministro Toffoli. Então, se é uma resposta, nós temos que cobrar efetivamente. Eu estou querendo cobrar numa CPI efetivamente condutas pontuais, porque eu vou dizer uma coisa para você. Veio a Lava Jato, já tinha vindo o Mensalão, e são coisas que foram desbaratando situações de corrupção, de safadeza, de conluio. Não são coisas pequenas, não, que acabaram com o patrimônio e a dignidade do povo, do povo brasileiro. Mas se deu uma depurada no Legislativo, se deu uma depurada no Executivo, você tem ex-presidente preso, você tem ex-governadores presos, você tem senador que foi caçado e foi para a cadeia, deputado na cadeia. Tá? Mas enquanto você não se passar a limpo, não é o judiciário brasileiro, não são os juízes de primeiro e segundo grau, não são aqueles concursados, são os tribunais superiores, são decisões do STF. Enquanto não se colocar e não se depurar essas situações também, essas metástases do câncer da corrupção, eles vão continuar rindo da dignidade do povo brasileiro. Então, eu não consigo ver, deve ter sido uma palavra mal colocada pelo ministro Jorge, não consigo imaginar uma situação dessa de acordo. Se o senhor Augusto Aras, doutor Augusto Aras, que eu não conheço, se ele der uma manifestação dessa aqui em nome de um acordo, entendeu? Eu sempre disse, e disse mais de uma vez na tribuna onde for, ladrão é ladrão, tem que ser tratado como ladrão. Não é pequena coisa que faz o ladrão, não tem o ladrão menor, o ladrão maior. Tem o ladrão. E a população está dizendo basta a essas coisas. Então, a minha resposta em relação a isso, o meu papel fiscalizador, que é o meu papel pelo Senado, eu não abro mão de fazê-lo em circunstância nenhuma. Nós vamos recuperar a economia do Brasil, mas não é dando guarida para ladrão, não. Exatamente, senador. Esse ponto é o que eu queria chegar. Então exatamente a minha visão, é a visão de 27 senadores. Nós sabemos aí toda a pressão que possa existir para que não se instale uma CPI do Judiciário, mas está andando os processos para a economia, nós vamos terminar a votação de Previdência e promulgar, nós estamos com andamento, talvez ainda vote este mês, uma reforma tributária no Senado e vai para a Câmara e vice-versa da Câmara. Nós estamos votando muita coisa importante para o país e não é dando guarida para vagabundo, não. Nós temos que botar, a gente tem que botar na cadeia o ladrão com a arma na mão, mas o ladrão, muitas vezes, com microfone e caneta, ele consegue barbarizar muito mais gente, muito maior o estrago que faz, às vezes, do que o ladrão com revólver, com a pistola ou com a metralhadora.
Então, não tem graduação em relação ao tipo de perversidade que é feita. A lei é para todos. E certo, a própria Constituição ela diz, todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Então, em nome do povo, nós não podemos transigir, não. Senador Major Olímpio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação em Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho. Uma boa noite, bom trabalho, gente.